Boa tarde, pessoal. Bom encontrá-los novamente para tratar de um tema hiper importante na vida de quem cuida das licitações e contratos administrativos. O tema de hoje é o contrato administrativo, especialmente sobre a ótica da Lei 14.133. Obviamente que a Lei 8.666 trata desse tema também de uma maneira não tanto estendida, vamos assim dizer, razão pela qual o nosso papo de hoje vai recair mais sobre a 14.133. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês se refere, em ambos os ordenamentos jurídicos, se refere ao equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. A gente sabe, com uma regra básica, de que ninguém celebra um contrato com o intuito de ter prejuízo. Essa não é a síntese de um contrato. Obviamente que se o contratado não prevê e não admite o prejuízo, também quem contrata não admite e não prevê o prejuízo na não prestação dos serviços. Razão pela qual esse ponto do equilíbrio econômico-financeiro do contrato há de permear toda a execução contratual. E a gente inicia a nossa fala por um brocardo latino importantíssimo, que é exatamente aquele que remete às partes à observância do acordo, à observância daquilo que fora escrito no edital esse que é reflexo do estudo técnico preliminar e também do termo de referência. São aquelas cláusulas, condições que foram previstas inicialmente e anteriormente à expedição do edital e que, levado ao conhecimento público e recebidas as propostas, se vinculará ao contratado pelos termos do edital que serão refletidos no contrato. Neste momento, pessoal, a gente tem a celebração da Pacta Sunt Servanda, que nada mais é o cumprimento pelas partes, contratante e contratado, das regras assumidas e das obrigações contraídas. Essa, portanto, é uma regra basilar, tanto na Lei 8.666 quanto na 14.133. Como eu disse anteriormente e inicialmente, hoje a gente aborda um pouco mais, com ênfase, a 14.133. E lá no artigo 89 desse diploma consolidado, está previsto que os contratos serão regidos, regulamentados, por óbvio, pelas suas cláusulas e pelos preceitos do direito público. Acessoriamente, também pelos preceitos da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado. Por que a lei, na cabeça do 89, fala por suas cláusulas? Exatamente pelo fato de que essas cláusulas que estão no contrato, elas derivam de previsão editalícia, de maneiras que essa cláusula é que vincula a parte, ou que vinculará as partes na sua execução. O objeto que eu vou ter que entregar, o prazo que eu vou ter que observar, por quanto que esse objeto vai sair, quais são as obrigações, quais são as penalidades pelo não cumprimento de qualquer uma das cláusulas, enfim. As cláusulas contratuais, elas são básicas de um contrato. Obviamente que essas cláusulas elas devem ter lastros nos preceitos do direito público. Não é? Preceitos do direito público, como nós já dissemos por inúmeras vezes em encontros passados, estão esculpidos lá no artigo 37, cabeça da Constituição da República. Não é? Agora, se não bastar ainda a observância das cláusulas, os preceitos do direito público, eles ainda terão, supletivamente, como uma escora a encaminhar procedimentos, o princípio da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do direito privado. Exatamente pelo fato de que, não obstante ser um contrato regido por normas do direito público, inevitavelmente este contrato terá como membro partícipe deste acordo de vontades a iniciativa privada. E, se nada daquilo, cláusulas contratuais, princípios gerais do direito público, não forem suficientes e bastantes para encaminhar a boa execução contratual, as partes haverão de buscar
na teoria geral dos contratos e no direito privado, a sua resolução. Na sequência, a gente aborda aquelas cláusulas que são necessárias em qualquer contrato celebrado. De novo, reprisando e reforçando a ideia de que um contrato visa principalmente lucro, o que o difere substancialmente do convênio, não é? Que em um momento oportuno a gente vai tratar. Portanto, você poderá pensar que o seu contrato devesse ou não devesse ter esta ou aquela cláusula, mas a norma, a 1433, ela elenca todas as cláusulas necessárias à boa execução contratual. E aí, a gente continua no artigo 89, especificando números cláusula, um a um, as cláusulas essenciais do instrumento contratual. A primeira delas, por óbvio, é o objeto e os seus elementos característicos. É importante também destacar, pessoal, o seguinte, eu já vi várias vezes contratos elaborados não numa sequência lógica de cláusulas, né? Não à toa o legislador sequencia estas cláusulas e eu recomendo, sugiro mesmo que vocês observem essa sequência para tornar a leitura de um contrato uma leitura mais agradável, menos complicada. Portanto, a primeira cláusula de qualquer contrato será o seu objeto. Por óbvio, esse objeto há de retratar aquilo que estava previsto na cláusula do edital. 2. Uma cláusula específica, se não uma cláusula, mas no corpo, no preâmbulo da qualificação das partes, contratante e contratado, há que se mencionar, porque este será o condão de execução contratual, há que se mencionar qual diploma consolidado norteou o evento licitatório. Fosse pela 8.666, fosse pela 14.133, fosse no preâmbulo, na qualificação de partes, ou querendo um destaque específico em cláusula, mencionando qual o normativo basilar daquele evento, há que ser consignado. Portanto, atenção a esse detalhe. Ou você consigna na qualificação de partes, ou você abre cláusula específica para a menção a esse dispositivo legal. Por óbvio, em sequência ao vínculo 2, o item 3, exatamente o que eu acabei de dizer, mencionar ou destacar qual o normativo que baseia aquele evento licitatório. O regime da execução e a forma de fornecimento, exatamente porque o regime da execução e a forma de fornecimento vai desaguar num cronograma físico e financeiro necessário à boa execução de qualquer instrumento contratual, porque nós sabemos de antemão que você só pode licitar se houver crédito orçamentário, dotação específica e um cronograma de pagamento para exatamente possibilitar a execução plena, a execuibilidade boa desse instrumento contratual. Preço e condições de pagamento, data base, periodicidade de reajuste e critérios de atualização. Olha que interessante como é que a lei ela pormenoriza esses detalhes. Ela fala que a gente tem que ter o preço, por óbvio, as condições que a gente vai pagar, os critérios que a gente utilizou, mas o mais importante, destacado em vermelho, data base e periodicidade do reajuste de preço. A gente não pode esquecer que a periodicidade ela só ocorre a cada 12 meses da data base. E a gente não pode também esquecer que a gente tem repactuação de preço e reajustamento de preço, que são instrumentos diferenciados, tanto de um quanto de outro. Na sequência, o crédito no item 8, o crédito pelo qual correrá a despesa. A gente já abordou em encontros passados, quando falávamos da vigência dos contratos, da possibilidade da Lei 14.133 agora adotar o período de 10 anos para a fruição contratual, a gente destacava naquela oportunidade a necessidade de atentar-se para o detalhe da anuidade do crédito orçamentário. Tá?
De sorte que o contrato e os seus termos aditivos, se houverem, eles deverão consignar a cada exercício o crédito pelo qual correrá a despesa, porque é exatamente a dotação orçamentária que pavimentará a execução contratual. Também é importante destacar, e é uma novidade que a Lei 14.133 traz, é a matriz de riscos. Nós já tratamos dessa questão também anteriormente. A matriz de riscos ela serve para, prevista no estudo técnico preliminar e no termo de referência, acautelar responsabilidades das partes, destacar quais fossem as responsabilidades de cada uma delas e, na ocorrência de fatos externos, extemporâneos à elaboração do termo contratual, já estar previsto a quem competiria arcar, vamos assim dizer, com as responsabilidades extracontratuais que aparecerem. O item 10 e o item 11 contemplam também uma novidade boa na Lei 14.133. Por quê? Porque ela consigna prazo de manifestação para a resposta que o contratado formular ao contratante no que se refere a pedido de repactuação de preço e no que se refere a pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso é hiper importante porque esta regra traz para o contratado conforto. Isso é importante porque o contratado saberá que, ocorrendo a necessidade de ou repactuar preço ou de reestabelecer equilíbrio econômico, ele, formulado o pedido, terá, naquele prazo consignado em contrato, a resposta ao seu pleito. Isto traz para o contratado a observância de um dos princípios consignados no artigo 37 da Constituição, que é exatamente a isonomia contratual. Na sequência, e ainda no artigo 89, do inciso 12 ao inciso 19, ele trata de preceitos, de observâncias que as partes deverão ter, e aí eu destaco o inciso 14, os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo. Vocês haverão de lembrar que nós também tivemos uma rodada para trás, em momento em que a gente tratava de foros especiais para deliberar controvérsias instaladas num contrato, e naquela oportunidade eu fui muito enfático em falar do arbitramento. O arbitramento ele serve como ele é uma eleição de foro extrajudicial para que as partes tenham celeridade na discussão das controvérsias que se instalam na execução do objeto contratual. E uma delas, certamente, recai sobre direitos e responsabilidade das partes, né? Houve um tempo em que nós dizíamos que o contratado tinha todas as obrigações e um direito de receber, e que o contratante tinha todos os direitos e uma obrigação, a de pagar. Essa máxima ela ainda prevalece, mas essa máxima ela hoje está recheada com essas inserções que a 14.133 traz e que a gente vem destacando ao longo desse nosso bate-papo de hoje. Ela fala, no inciso 14, em penalidades cabíveis. Eu destaco aí para vocês uma coisa importante de ser observada. Na 8.666, penalidades, além das pecuniárias, desaguando na questão criminal, elas se referiam tão somente à penalidade de detenção. Hoje, a Lei 14.133, pela redação desse normativo, ela abraça as penalidades previstas no Código de Processo Penal e o Código Penal, e ela inclui como penalidades a pena de reclusão. Isto é importante destacar, porque a reclusão ela pressupõe guardar a liberdade atrás das grades. Atenção para esse detalhe. Na sequência, no inciso 16,
eu destaco a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições, preste atenção, exigidas para a habilitação na licitação. Vale dizer, tudo aquilo que foi exigido para você, licitante, agora contratado, na apresentação de documentação, que deu a você condição de seguir e ter a sua proposta eleita como a mais vantajosa, a de menor preço, aquela que observou todos os critérios estabelecidos em edital, preste atenção, você contratado e você contratante, administração pública, deverá observar durante toda a fruição do contrato o que eu chamo de I0, aquele momento em que você teve o recebimento de toda a documentação que foi ofertada, ainda por aquele contratante agora contratado, essas condições, elas deverão ser todas mantidas na execução plena do contrato. Atenção para esse detalhe, porque isso é hiper importante. A não observância desse contrato o torna desequilibrado também, se não economicamente, mas também juridicamente, o que é muito importante, há de se dizer. E na parte final do artigo 89, a gente fala aí do caso de extinção do contrato. Na Lei 8.666, a gente tem ainda a rescisão contratual, chamando a atenção de vocês, portanto, que não existe mais a figura da rescisão. A figura agora é do término do contrato, a ele nós damos o nome, a ela se dá o nome pela Lei 14.183 de extinção contratual. Portanto, pessoal, estes eram os pontos que a gente tinha para abordar hoje, ainda que uma síntese apertada, porque esse tema de contrato é um tema palpitante, extenso, rico, mas nem por isso a gente deixou de abordar aqueles pontos que são mais importantes na execução contratual, na elaboração do contrato. Espero que todos tenham gostado desse nosso bate-papo. Desejo a todos vocês uma semana rica de saúde e prosperidade e que todos tenham um excepcional fim de semana. Um grande abraço, até o próximo encontro.